Oi, pessoal! Estamos encerrando o mês de maio, o mês que nós lembramos com carinho de nossas mães. E para participar do programa Fazendo Esperança com a gente, nós convidamos aquelas que são mães para os acolhidos e acolhidas, as irmãs franciscanas de Cícem. Vejam como está a nossa plateia. Olha que linda a nossa plateia. Com algumas irmãs e com os jovens do Centro Masculino. Isso mesmo, Indira. E hoje nós vamos entrar em profundidade nesse assunto, essa presença materna que as irmãs proporcionam a todos nós nas fazendas. E vamos também conhecer com detalhes onde está a congregação das irmãs franciscanas de Cícem. E, gente, para conversar sobre esse assunto, nós convidamos as irmãs aqui, a irmã Rosa, Juliana e a Silvânia, que é a aspirante da congregação. Ou seja, ela está iniciando a convivência com as irmãs aqui de Guaratinguetá. Então, eu vou recebê-las aqui com muita alegria no nosso estúdio, gente. Sejam bem-vindas, irmãs. Sempre uma alegria ter vocês aqui conosco, viu? Programa especial, hein, Indira? Muito especial mesmo, que bom tê-las aqui. Então, Maurício, vamos começar o nosso bate-papo, né, com as irmãs. Irmã Rosa, a senhora pode contar brevemente a história da congregação, onde ela nasceu, onde está atualmente e quais as principais atividades? Sim, com alegria. Então, nós somos as Irmãs Franciscanas de Cícem. Cícem é uma pequena cidade no sul da Alemanha, e lá está a nossa casa-mãe, também o governo geral mora em Cícem. Nós temos uma história que eu gosto muito. Porque todo mundo tem um fundador, alguma coisa assim, nós não temos isso, não. O Espírito Santo foi direto. Então, foi um momento de muita dificuldade no país da Alemanha, e muito secularismo, e as jovens, as mulheres, não tinham acesso à escola. E um padre, Padre José Kunz, ele então quis irmãs para dar formação para estas jovens. Só que esse instituto tinha que ficar independente. E assim nasceu a nossa congregação. A primeira que se formou, ou que fez os votos, já se tornou amado geral, automático, né? E assim foi crescendo, né, a congregação, e sempre ficamos ligadas à educação, formação de jovens, né? E já são mais de 100 anos, quase 170 anos, e quando foi fundada, a amada geral da outra congregação diz assim: olha, vocês devem ser simples, humildes e confiantes em Deus, onde quer que vocês estiverem. Isso é um lema que nós carregamos conosco, e a espiritualidade franciscana. Então, nós estamos na Alemanha, tem uma província, a maior província é na Alemanha, na África do Sul. No momento temos uma irmã sul-africana aqui conosco, a irmã Maria Gabriela, e aqui no Brasil, né? Nós estamos nesses três países. E aqui no Brasil, a nossa comunidade mais velha é em Garça, no interior de São Paulo, e lá são duas tarefas, né? As irmãs estão na creche, são mais de 200 crianças lá, e uma outra tarefa que é nova, e no momento nós temos lá algo que eu gosto muito também, que nós chamamos de célula de oração. As irmãs, todos os dias, ficam rezando pelas dores da humanidade. Depois nós temos em Coroatá, no Maranhão, onde temos o nosso noviciado. Nós temos um projeto que se chama Cuidar da Vida, ligado à saúde. E tem a irmã Renate, que ela trabalha com a Fazenda da Esperança, feminina e masculina, também no presídio, né? Então, lá é um trabalho assim, bem amplo, né? E Belo Jardim, que é no Pernambuco, e lá as irmãs trabalham na pastoral, e também tem uma irmã que trabalha na sua profissão como psicóloga numa escola. Que bom, que bom. Agora eu fiquei curioso. Dessa missão inicial com a educação, como chegou então esse processo das irmãs virem para a Fazenda Esperança? E quanto tempo faz isso, irmã? Isso faz muitos anos. Foi ali na década de 92, 93, 95, 97, realmente que nós mudamos para Guaratinguetá, né? É uma história muito longa, mas eu vou resumir. É assim, nós sempre trabalhamos na educação, mas chegou um momento que nós tínhamos escolas boas, católicas,
mas que já não tinha muitos alunos, né? Porque o tempo vai mudando, o tempo é dinâmico, né? E tínhamos muitas dívidas, né? Então as escolas não mais se autossustentavam. E nessa busca de como continuar a educação naquele tempo, então a nossa madre geral, a irmã Judite, encontrou com o Frei Hans. E aí foi uma história que pegou fogo. Sim. Então eles começaram a buscar, né? E numa assembleia nossa que o Frei Hans estava, ele apresentou a fazenda, que era bem pequenininha, estava no início ainda, e convidou para vir conhecer a fazenda. E a irmã Judite, com o conselho provincial daquela época, elas foram nas Pedrinhas. E, quando chegou lá, tem uma famosa frase também da irmã Judite, que ela diz assim: aqui o céu está aberto. Né? Então, foi uma profecia, né? Era tudo pequenininho naquela época, né? E aí, aos poucos, foi assim nascendo essa ideia de irmãs virem para a Fazenda Esperança para conhecer. Chegou uma época um dia que nós decidimos fazer um retiro lá nas Pedrinhas. E lá nas Pedrinhas, naquele Salão São Libório, nasceu então o que nós chamamos de Aliança. Ai, Indira, eu acho que agora eu descobri então. Irmã, a gente quando reza o terço aqui na Fazenda, a gente no primeiro mistério, a gente inclui, né? Que renove a sua aliança entre nós. Então, vem daí? Sim, é desta época mesmo. Se eu não me engano, 1995, sim. Né, que começou essa história. Então, nós estávamos todas lá nas Pedrinhas, né, fazendo esse retiro, essa férias espiritual, e cada dia alguém fazia meditação da palavra, que é normal na Fazenda, né? E quando a nossa madre geral, a irmã Judite, foi fazer a meditação da palavra, era aquele texto de Ezequiel, capítulo 37, que falava da aliança. E foi uma meditação tão bonita, tão profunda, que, quando terminou, né, quando escolheu a palavra, se escolheu a pedir que Deus renovasse a aliança entre nós. E então alguém teve a ideia: e se a gente pedir todos os dias? E, para a gente não esquecer, foi determinado o primeiro mistério, lá no meio da Ave Maria se reza: que renove a sua aliança entre nós. Então, desde lá, tanto nós, irmãs, como a Fazenda, todos os dias rezamos. Né? Tem gente que nem sabe, mas Deus sabe. É bom, Maurício, que agora a gente está sabendo, e os acolhidos e acolhidas que também estão acompanhando a gente sabem agora de onde vem. Isso mesmo, e tem gerado muitos frutos, né, Indira? Exatamente. Mas, além de nós temos a Alexa, lá no Centro Feminino, que ela é do Instituto Nossa Senhora da Vida, que ela está lá no Centro Feminino, mas também elas estão aqui no Centro Masculino, né? Que ajudam na catequese. Então, toda a parte de espiritualidade, preparação do batismo, toda essa parte somos nós as responsáveis, né? E também eu tenho que te dizer que nós somos a primeira congregação que viemos para a Fazenda Esperança. Mas hoje são mais de 20, né? Nós somos a primeira. Então, e depois, graças a Deus, foi para frente. E onde tem as irmãs, a gente sente realmente esse espírito materno, né? E agora minha pergunta é para a irmã Juliana. Irmã Juliana, como a senhora conheceu as irmãs de Cícem e sentiu esse desejo de ser uma delas? Quando eu estudava, tinha 2 irmãs que estudavam conosco no ensino médio. E uma vez, as irmãs nos convidaram para participar da primeira festa de São Francisco aqui em Guaratinguetá. E, para mim, chegando na fazenda, foi tão interessante, porque eu nunca tinha visto uma realidade assim, com dependentes químicos, tudo, né? E na fazenda me ficou muito forte essa experiência que um jovem contava: eu posso viver o Evangelho. E, através do Evangelho, ele fazia vários atos de amor. Simples coisas, um copo de água, arrumar a cama. Isso ficou tão forte para mim. E, quando eu completei 18 anos, eu vim fazer uma experiência com as irmãs de 1 mês. Mas dessa experiência já fazem 23 anos. Só isso, Só né? isso. Não voltei mais para casa. Esse nosso bate-papo tá tão legal, né, Maurício? Porque assim, a gente vê as irmãs na fazenda, né? Mas hoje a gente também está conhecendo um pouquinho da história delas, né? Isso mesmo. E olha, a gente tem uma surpresa, porque a irmã Otília não pôde vir até aqui
para participar desse bate-papo conosco, mas ela mandou um vídeo e a gente vai poder conferir. Eu convido vocês aqui, ó, no monitor para a gente assistir então o vídeo da irmã Otília para nós. E antigamente falava assim, missão, missionário. A gente trabalhava muito mais quase do que hoje, em certo sentido, né? Mas não entendia muito bem o que é missão. E hoje a gente entende missão de uma maneira diferente, cada vez, né? Aperfeiçoamento maior e tudo. Para fazer o bem não existe tempo, nem idade, nem lugar, né? Os grandes artistas fazem o bem ao mundo, cantando, dançando e coisas novas, né? E nós fazemos o nosso bem aqui na capela, rezando, não digo sofrendo, a gente pensa que é sofrimento, mas que cada sofrimento é um presente de Deus, né? De vez em quando vem uma revoltazinha humana, mas, por outro lado, muitas vezes nós nos sentimos muito felizes, porque em cada pequena ação, em cada oração pequenininha, todo o bem, inclusive a recuperação, o amor aos meninos, aos que nós conhecemos ou não pessoalmente, eles estão no nosso coração. Podem ter certeza disso, sabe? E com isso nós somos felizes, né? Com toda a nossa humanidade, a nossa vontade de santidade, né? Mas nós estamos caminhando como Deus quer. O importante é amar a todos, conhecendo pessoalmente ou não, tendo eles no nosso coração, todos os dias, louvando e agradecendo e pedindo a Deus pelo seu bem. Puxa vida! Que lindo, né? Que simplicidade, que sabedoria. E, Silvânia, agora eu queria direcionar a pergunta a você, né? Porque você é a mais jovem dessa turma, né, Silvânia? De onde você é? E sem querer ser indelicado, quantos anos você tem? Então, Maurício, eu tenho 21 anos, sou natural de Pernambuco, como o sotaque já entrega. Eu entrei no aspirantado em janeiro do ano passado, então estou com 1 ano e alguns meses. Então, como a irmã falou, antes de tudo, nós temos esse processo de discernimento vocacional. A gente precisa entender o nosso chamado, né? E na minha cidade tem as Irmãs Franciscanas de Sissem, então eu sempre fiz, né, um acompanhamento vocacional. E durante esse tempo, esse processo, nós conhecemos a província. Então, em 2019, eu mais um grupo de jovens, nós viemos, conhecemos a província, conhecemos as irmãs, conhecemos a fazenda, o centro masculino também, foi muito rico, tanto para o nosso conhecimento, né, o nosso discernimento, mas também para a nossa vida. Então, depois disso, nós voltamos para casa, nós seguimos a nossa vida, né, nos estudos, no trabalho, algumas trabalhavam, e durante esse tempo a gente vai conhecendo o carisma, a gente vai se conhecendo também. E aí, em 2022, né, durante todo um processo, eu dei esse sim mais concreto e vim para essa etapa do aspirantado. Puxa vida, a gente fica com vontade de fazer mais perguntas, Indira, porque a gente vê a juventude hoje, né? Não é fácil, muita coisa puxa a gente para outra realidade e tal. Vários devem estar acompanhando, então eu queria explorar um pouquinho mais esse aspecto. Como foi esse processo? Você foi sentindo dentro de você que você se atraía por essa vida? Você relutou a querer escutar essa voz? Como é que foi? Então, Maurício, desde sempre eu participei dos encontros vocacionais. Então, eu entendia que nós éramos chamados a algo. E uma frase que sempre me marcou é que nós temos que procurar aquilo que faz os nossos olhos brilharem. E, claro, todas as vocações são lindas, mas desde sempre a vida religiosa sempre teve um lugar especial. A princípio, e eu digo que até hoje, como minha formadora, meu orientador sempre fala, Deus ele não quer uma resposta imediata, ele quer nos preparar. E o início de tudo é o sim, é estar aberto, né? Então, eu sempre tentei estar aberta para entender de fato o que Cristo queria de mim. E no início é muito difícil, principalmente hoje em dia, né, que nós quase não temos muitas vocações. Então, você sair de uma cidade pequena como Belo Jardim e dizer, eu vou ser freira, eu quero iniciar esse processo, é algo
arriscado. Mas, graças a Deus, eu sempre tive muito apoio. E eu acredito que quando Deus ele escolhe alguém, ele prepara, né? E todos nós somos escolhidos. Então, no último ano foi um período mais intenso. Eu sempre tentei dizer o não, próximo ano. Eu terminei os estudos, eu iniciei a faculdade, e aí veio a pandemia, então eu não pude iniciar o processo do aspirantado aqui. E aí foi empurrando com a barriga, como a gente diz. Até que eu fiz uma experiência como jovem aprendiz na minha cidade, e depois disso eu vi que não era isso que fazia os meus olhos brilharem, mas outra coisa que ia além. Então, eu fiz esse período mais intenso e vim para as irmãs, de fato. O mais difícil é a questão da família. Ia perguntar isso agora. Como ficou a sua família nesse processo? Nossa, foi difícil. A gente, né, todos nós da minha comunidade, a gente achava que ia ser impossível, porque eu morava com os meus avós, minha mãe, nós éramos muito apegados. Então, para mim, para eles, foi um desafio muito grande, né? Mas Deus, ele trabalhou principalmente durante o último ano, porque acredito que para os pais, para as mães também, né, a gente falando das mães, é uma coisa linda ter um filho que descobre essa vocação, que não é para si, mas que é para o outro. Mas é desafiador para elas também, né? Ter que abrir mão desse filho, dessa neta, dessa pessoa que está na sua família. Então, Deus, ele trabalhou até nesses mínimos detalhes. Muito bom, que lindo. Lindo, né, Indira, escutar? Lindo, muito lindo. Mas é lógico que eu vou querer perguntar, né, Silvânia? Porque, assim como você colocou da família, que foi difícil. E a gente também, né, a gente sempre escuta assim, do acolhida de quem faz a experiência, que também o círculo de amigos influencia, né? E como eles receberam essa notícia? Então, atualmente, nesse período, né, eu estava fazendo faculdade, então eu já não estava mais no ensino médio, estava em outra realidade, onde é muito mais raro você ver que alguém quer ser freira. Quando a gente é criança, a gente tem vários sonhos, né? Então, às vezes, é comum, eu quero ser padre, eu quero ser freira, mas na minha faculdade eu tive muito medo por isso. Como que iriam acolher? Então, nos últimos meses que eu falei que ia fazer experiência, e foi muito lindo. Foi um momento, assim, muito grandioso na minha vida, né? Porque eu me senti muito acolhida, tanto nesse momento, como também depois que eu vim para cá, né? Esse contato do estar perto, mesmo distante. Eu sempre tive a graça de ter um padre na minha sala, né? Tanto quando eu estava na minha cidade, como também aqui em Guará. Porque, além do aspirantado, eu também faço graduação em psicologia. Eu não tranquei minha faculdade, né? Eu transferi e vim para cá. E também tenho outro padre, que também é o meu diretor espiritual. Então, vem sendo uma experiência muito rica. E, como você falou, desperta muita curiosidade, né? A primeira questão, quando eu falo, já percebem um sotaque diferente. O que está fazendo aqui, né? E aí, depois, quando a gente vai falar que é aspirante, nossa, mas o que vocês fazem? Porque, às vezes, a gente tem a visão de que a vida religiosa, tanto freira como padre, é uma coisa restrita, né? Que não tem essa vida fora, que não tem esse acolhimento com o outro também. Então, às vezes, a gente, por mais que pequeno, a gente faz uma diferença muito grande, só com a presença, né? E vai fazer uma diferença também muito grande, né? Tendo a sua vocação aqui entre nós. Para vocês, irmãs, o que vocês recebem de volta, esse relacionamento com os jovens, o que isso ensina, o que isso traz também de positivo para as irmãs? Viver o Evangelho. Aprender a viver o Evangelho de um jeito novo. Porque o jeito de viver o Evangelho, ele é curador, ele cura. É essa riqueza da troca, né, nesse relacionamento. Que bonito. E atualmente, irmã, quais são os desafios enfrentados pela congregação? Nós temos muitas atividades, muitas solicitações e faltam, às vezes, as irmãs que podem realmente assumir, ser essa presença viva, né, seja na fazenda ou onde quer que seja, né? Então, é um desafio assim que a gente queria estar mais presente, mas, às vezes, somos limitados porque são muitos os desafios. Bom, irmã, dentre esses desafios que a senhora mencionou, nós lembramos também do caso com a irmã Odete, não é isso? Foi um caso muito doloroso, todos acompanharam, né? Ela foi assassinada dentro da própria casa.
Olhando para a nossa regra de São Francisco, nós pensamos assim, né, que nós tínhamos que encontrar um jeito realmente de perdoar. E um ponto que nos ajudou muito, que nós fizemos um dia de oração pedindo a graça do perdão. Nós convocamos todas as fazendas, toda a família franciscana, toda a vida religiosa, e nós rezamos muito pedindo essa graça de perdoar e não ficar parado no fato, porque a irmã não voltava mais, né? Hoje tem lá nas Pedrinhas, as irmãs moram na casa Irmã Odete, uma casa linda que tem lá, as irmãs moram nessa casa, né? Então, aproveitando aqui a presença da irmã Marta, eu queria perguntar para a senhora, irmã, porque a senhora conviveu, né, de perto com a irmã Odete, estava lá nas Pedrinhas. Então, irmã, quem é a irmã Odete para a senhora? Era uma pessoa assim, muito carinhosa, uma pessoa que queria o bem. Foi a última pessoa da congregação com quem ela conversou, foi à noite comigo. Eu rezo todo santo dia por ela e por esses meninos. Sem dúvida, essa força da oração, irmã, e tudo que vocês representam, as irmãs representam nas fazendas, aos nossos acolhidos, às nossas famílias, sem dúvida gera muitos frutos no coração dos nossos jovens. Então, quero agradecer muito, assim, a presença de vocês aqui, viu? E nesse clima a gente vai chamar o intervalo rapidinho e já já a gente está de volta com Fazendo Esperança. Todo dia quando acordo é uma alegria ver que estamos fora de um mundo triste, encarar a vida de um jeito novo, mostrando a transparência de uma cara limpa, plantando um sorriso no rosto do outro, sem ter medo de recomeçar.